Frente de trás, é importante que nós estejamos em comunhão para esse momento. Antes de nós orarmos, vamos fazer algumas considerações. Nós estamos com uma equipe de 7 pessoas indo hoje para uma escola no Paraguai. Alguns irmãos foram levados em São Paulo, saíram às 6 horas da manhã. Vão ficar 10 dias lá, ao todo 2 dias de viagem, 12 dias. Estejam intercedendo, estejam pedindo para eles. É uma escola de arte profética que inclui louvor e adoração. Então, a nossa equipe de adoração está reduzida. E eu acho lindo que o Senhor, no meio de todas essas nuances que nós temos, mesmo dentro da congregação, Ele nos ensina muito, muito. Nós vivemos tempos, irmãos, por aquilo que nós aprendemos de associar muito a adoração ao cântico, à música. E adoração é muito mais do que cantar, é muito mais do que tocar. Você adora a Deus sem música, sem canto, quando você obedece a Deus. Existem congregações que, entendendo isso, algumas delas já não têm cadeiras. Olha só. Tiram as cadeiras. Por quê? Porque aí, quando colocamos cadeiras, parece que o conceito que passamos é assim: olha, assista, não participe, né? Parece isso, nós não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso, pode ficar sossegado. Assim, eu gosto da minha cadeira, não tem problema. Nós vamos permanecer. Mas o conceito tem que mudar. Porque nós não estamos aqui para assistir. E quando melhoramos isso, forjamos o caráter do adorador, ele é capaz de passar os limites. Quais são os limites? Quais os limites que você tem? Você já se prostrou diante do Senhor sem lhe pedir? Só porque o Espírito ministrou no seu coração que você deveria? Você levantou as suas mãos já algum dia? Eu não sei qual é o seu limite, cada um tem um limite. Porque o Espírito ministrou, porque é Ele que nos leva a adorar de uma forma agradável a Deus. E fala assim: não, hoje eu vou passar a reunião com as minhas mãos erguidas, em gratidão. Ou outra forma, eu vou cantar, eu vou louvá-lo, eu vou gesticular, eu vou amá-lo. Coisas que o Espírito faz. Então, eu te incentivo nessa manhã que nós possamos fazer isso, possamos ter essa liberdade de adorar com música ou sem música, com canto ou sem canto. Isso é importante. Não a igreja somos nós. Não só a tua liderança deve quebrar os paradigmas dos rituais. Você deve fazer isso particularmente, de uma forma que agrada ao Pai. Se um dia te faltar lugar coberto, se um dia te faltar um radinho com som, se um dia te faltar alguém que ajude você a cantar, como você agiria em relação ao seu Deus? Nunca mais você o louvaria? Nunca mais você o adoraria? Se você estivesse numa ilha, não tivesse energia elétrica, o que você faria para adorar a Deus? Nós temos tudo o que nós precisamos para adorar a Deus. O Senhor nos
quando nós lemos na palavra, seu Zé, aqui, sons saíam do querubim ungido, sons saíam dele. No dia em que ele foi criado, ele não é que ele tocava algum instrumento, sons saíam da pessoa dele, ele produzia sons. Aí ele falou: não, eu vou criar os meus filhos com a possibilidade de emitirem sons, e um tempo eles emitirão esses sons para louvor e para a glória divina. Você entende isso? A palavra diz que um dia a glória do Senhor, ela encherá a terra. Sabe o que quer dizer a palavra glória? A palavra glória quer dizer beleza. Um dia a beleza do Senhor estará sobre toda a terra. Sabe onde habitará essa beleza? Habitará nos filhos. A beleza do Pai está nos filhos. Por quê? Porque quem vê o Filho, vê o Pai. Aleluia! Aleluia! A glória de Deus encherá toda a terra por meio dos filhos de Deus. E quem enxergar essa glória dos filhos, enxergará a glória do Pai. Aleluia! Jesus disse assim: olha, Felipe, como mostrarei o Pai para você? Se você me vê, vê o Pai. A glória do Pai está no Filho. Quem é filho aqui? Aleluia! A glória do Pai está em ti. Você pode fechar os teus olhos, se você quiser. Se desarme na presença do Senhor. Adore. Já existe uma atmosfera de adoração neste lugar. É impossível que o altar de Deus esteja em um lugar e a presença dele esteja em um lugar e as pessoas fiquem da mesma forma. Isaías disse: quando eu vi o trono do Senhor, eu caí. Jeremias disse: eu me prostrei. Zacarias disse: eu não pude olhar. A luz, a glória era tanta, o homem vestido com linho puro. João, quando viu o Senhor, também caiu pelo chão, e ele disse: os seus olhos são como de fogo, aleluia, os seus cabelos como cor de neve, reluzente. Oh Pai querido, quando o Senhor está no ambiente, o Senhor transforma esse ambiente. Nós podemos sentir a Tua presença. Nós podemos sentir a Tua presença quando o Senhor habita no ambiente, se manifesta, quando o Teu trono se manifesta. Pai, nós, os Teus filhos, podemos perceber a Tua presença, a Tua glória. E eu digo para você, meu irmão, não há lugar melhor do que estar na presença do Pai. Aleluia! Nós Te engrandecemos, Pai. Nós Te recebemos nessa manhã. Nós Te recebemos nessa manhã. Fica conosco, fica conosco. Estabelece o Teu trono de glória. Estabelece o Teu trono de glória aqui, Senhor. Nós Te recebemos como recebemos a pessoa mais importante da nossa vida. O Senhor pode dominar, governar a reunião, porque este lugar não é de homem algum, ele é Teu. Usa, Senhor, todos nós aqui como filhos, para ministrarmos louvor ao único digno. Espírito, seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo neste lugar, sobre toda a congregação, Pai. O mesmo Espírito que habita em nós, aleluia, aleluia. Somos um com o Pai, como temos recebido isso, Senhor. Temos entendido esse mistério, oh, Pai maravilhoso. Nós nos conectamos agora, nós abrimos os nossos olhos espirituais para enxergar o Teu trono, para Te ver, Papai. Podemos Te chamar pelo nome, e Tu és Pai, 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 Tu és Pai. Nós quebramos agora todo o vínculo com as trevas.
Nós anulamos agora todo link na nossa mente, toda mentalidade, toda ligação. Se há pessoas que precisam de cura, Senhor, o Teu poder, a Tua presença agora já está curando, já está sarando. Eu creio na Tua vida vinda diretamente do Pai para esse momento. Oh Pai querido, aleluia. Estabelecemos o Teu trono aqui. Estabelecemos o Teu trono aqui para que Tu sejas adorado. Agora, meu irmão, eu me dirijo a você para que você o adore. Nós o recebemos. Os nossos olhos estão nesse altar maravilhoso, não esse que nós vemos aqui no mundo natural, mas aquilo que está estabelecido na dimensão espiritual desse lugar. É lindo, irmãos, aleluia. E nós podemos adorá-lo, em espírito. Eu quero que você faça isso, que você tenha liberdade. Aleluia. Nós vamos cantar uma canção, depois vamos ter um momento de oração, de intercessão. Graças a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Para que nós possamos nos conectar com o corpo. Eu sei que você conhece essa canção, então podemos cantar todos juntos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria.
We
a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado. Permita que este rio flua de você também. Fala isso para ela. Aleluia. Obrigado, irmãos. Você pode se assentar. Fique à vontade. Quem trouxe a sua Bíblia? Bem, gostaria que você se aproximasse o máximo que você puder para que possamos permanecer juntos. Recebemos uma doação de uma família muito amada de um retroprojetor, um projetor do Data Show. Logo nós vamos instalar, nós já vamos poder passar as letras, passar os vídeos. O pastor Arthur pode levar a televisão, muito obrigado. Deus abençoe. Agora vamos estabelecer no lugar certinho, logo vamos ter mais essa facilidade, né? Para nos conectarmos. Eu estou feliz. A pastora Ju foi uma das pessoas que está nessa equipe. Eu estou com o Enzo e com o Caio. Estou aqui. Eles estão aí, aqui e lá. Então, esteja orando por mim, jejuando, oferecendo primícias, todas as espécies de louvor ao Senhor. Dará tudo certo. Não ri não, viu, Nath? Jonathan? Não ri não, porque o Anthony nasceu. Aleluia! O Anthony chegou. É aquele nome mesmo? Anthony Samuel. Aleluia! Tem um Anthony Samuel na nossa igreja. Glória a Deus por isso, na nossa congregação. Estamos muito felizes. Vou mandar as fotos do pastor Silmar para ele pôr no social lá, o nascimento do Anthony, muito importante. Logo virão outros. Quem fala amém? Amém. Olha lá, glória a Deus. O Alan, Jane, fala amém? Amém, amém, amém. Vamos lá. Correia falou amém? Amém, aleluia. Quando fala amém e amém é gêmeos. Amém e amém. O pastor também fala amém e amém. A gente pegou isso 2 vezes. Vamos lá. Muito interessante isso tudo. E eu gosto muito. Vamos lá. Malaquias. Quando abre Malaquias, você fala assim, o pastor vai falar de marionete. Não é. Nós vamos falar um assunto muito sério, como todas as vezes que temos nos reunido. Malaquias capítulo 4. Deixa eu chegar aqui. Vamos ler versículo 1, Malaquias 4:1. E vamos ler até o 6. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor.
e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Muito interessante. Muito interessante. Isso tem a ver conosco de uma forma toda especial. Nós vamos estar, eu quero que você não perca a linha de raciocínio, porque existem algumas coisas que nós vamos juntar, traçar um paralelo aqui, para que nós possamos entender algo do Senhor. É interessante que esse texto ele seja o último colocado aqui na nossa Bíblia antes do Novo Testamento, né? Nós temos algumas Bíblias que trazem uma folha em branco entre o Velho Testamento e o Novo, que simboliza um momento de silêncio, aonde Deus estava então preparando o que viria após, que é o nascimento do Senhor Jesus, algo tremendo. E essas últimas considerações aqui escritas no livro de Malaquias falam do sol da justiça e o seu precursor. Algumas profecias, elas são atemporais para nós. Por quê? Porque elas se cumprem de forma cíclica, certo? O que eu quero dizer com isso? Todo o povo judeu esperava que Elias se manifestasse antes do Messias. Sim ou não? Amém ou não amém? Você entende isso ou não? Que ele fala assim, ó, no versículo 5: Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso se cumpre e o Senhor Jesus dá testemunho disso, que o mesmo Espírito que estava sobre Elias, o mesmo ministério que habitou na vida desse profeta, que está lá em 1 Reis, também estava sobre quem? Que veio antes de Jesus? João Batista. Ele diz assim a respeito de João Batista: eu digo para vocês que Elias já veio e vocês não reconheceram. Sim ou não? Você lembra dessa passagem? Amém? Até aí, sem problema, podemos seguir? Porque é algo que se cumpre antes da vinda do Messias. Mas o Senhor, Ele disse que voltaria. Ele disse que Ele iria para o Pai, enviaria o Espírito, e a seu tempo, que só o Pai sabe, Ele voltaria. Esse espírito de Elias, mesmo espírito que estava sobre Elias, também vem sobre uma geração que precede a vinda do Messias. E eu quero que você preste atenção em algo que pode passar despercebido, versículo 4. Lê para mim, pastor. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. E aí ele diz no 5: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O que Elias, e eu fui buscar, o que Elias tem? Qual a característica dele que possa dizer que o Espírito que estava sobre o profeta, aquele posicionamento, aquela unção que estava sobre o profeta, pode estar sobre uma geração? Será que nós
reconheceríamos essa unção profética se estivesse sobre a vida de uma pessoa. Por exemplo, João Batista, ele estava lá, não ensinava nos templos, não ia para as sinagogas, habitava nos lugares ermos, nos rios, batizava nos rios, tinha milhares de pessoas que o ouviam, ensinava. O que eu posso reconhecer? Como e por que eu devo reconhecer essa unção profética sobre a vida de alguém, ou sobre a vida de uma igreja, ou sobre a vida de uma nação? Por quê? Porque é o versículo 6, o porquê. Leia para mim, pastor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, para que eu não fale mal de uma geração inteira, para que eu não fale mal de uma nação inteira, para que eu não fale mal de uma família, para que eu não fale mal de uma congregação, para que eu não venha e fira a terra com uma sentença que eu não quero dar. Por isso, o Espírito, que essa unção profética que estava sobre a vida de Elias, ela teria que vir antes do sol da justiça se manifestar, em todo o tempo. Vamos entender, mas olhando para a história de Elias, você vê a história de Elias contra Acabe, contra Jezabel, e nós reconhecemos que uma unção poderosa faz cair fogo do céu para consumir o sacrifício, e o povo então, depois do sacrifício, mata mais de 400 profetas de Baal, restaura a adoração ao Senhor no seu templo, unge reis e unge um profeta no seu lugar. Diga, existe uma chave aí. Existe uma chave. Vá comigo em 1 Reis, no capítulo 2, no versículo 12. Primeira Reis, capítulo 2, deixa eu ver se essa é uma referência mesmo. Segunda Reis, irmãos. Perdão, 2 Reis 2, 12. Isso. 2 Reis 2, 12. Vamos ler do versículo 9 ao 14 para entendermos. 2, 12, 2, 2. 2 Reis 2, 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho.
o que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Você conhece a história e esse momento do capítulo 2 inteirinho fala sobre o sucessor de Elias, certo? Ele diz assim, olha, para o seu sucessor, para Eliseu: fica aqui, eu vou até aquela cidade, você permanece aqui. O que ele diz? Jamais, se o Senhor vai, eu vou. Aí ele chega naquela cidade só a pé. Ele chega na cidade, então, Eliseu, fica aqui, eu vou para outra cidade e já volto. Jamais, o Senhor vive, o Senhor em quem eu tenho crido vive, que não te deixarei. Aí ele vai junto. Aí chega numa cidade, Jericó, e os profetas, existia uma escola de profetas, os profetas saem ao encontro de Eliseu. Você sabe a última novidade do Espírito? O Espírito disse que ainda hoje o Senhor tomará Elias de ti. Cala-te, já sei disso. Eliseu, fica aí, eu já estou indo, né? Já estou indo, vou com ele. Não largava. E a caminho, tá bom, Eliseu. O que você quer que eu te faça? Eu quero a porção dobrada do Espírito de Deus que está em você. Dura coisa me pediste. É disso que se trata aqui, certo? Mas eu quero que você entenda especificamente, olha o que o Senhor tem revelado aqui, ó. No versículo 12, no 11: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, certo? E Elias subiu ao céu num redemoinho, muito rápido. Aquilo que ele não queria que acontecesse, essa separação. Deus os separou, Elias de Eliseu, e no redemoinho subiu ao céu. Qual é a exclamação de Eliseu no versículo 12? E vendo Eliseu, clamou: o quê? Meu pai. Eliseu não era filho de Elias. Ele não diz meu pai, como nós dizemos meu pai para Deus. Ele disse para o profeta: meu pai. O nome pai ainda não tinha sido revelado no Velho Testamento. Isso vai acontecer só no Novo. Paulo, Jesus trazendo o nome de Deus como pai. Ele diz a Elias: meu pai. Tá. E aí? Virá o espírito de Elias. Volte em Malaquias. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que
que vem o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Talvez você não tenha agarrado ainda, mas você vai agarrar. Deuteronômio, vamos lá, Deuteronômio capítulo 11. Versículo do 18 ao 21. Deuteronômio 11, do versículo 18 ao 21. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Leia de novo. Você precisa agarrar isso. Você precisa agarrar com o teu espírito, porque com a tua mente você não vai entender. Do 18 ao 21. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Como era transmitido o conhecimento? Como era transmitido o conhecimento de Deus, da lei, de pai para filho? Mas como? Didático. Ele diz assim: escreve, né? Falando. Agarre isso. O que Elias fez por Eliseu no tempo que eles estiveram juntos? Eu enviarei o profeta Elias. Nos últimos dias. E ele converterá. O coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tem alguém que agarrou alguma coisa espiritual aqui nessa manhã? Aleluia! O que Elias fez com Eliseu? Porque ele disse: meu pai. Uau! Por que Deus tem ferido a terra com maldição? Quais as palavras espirituais, rema, que você deu ao teu filho nessa semana? Converter o coração não é converter mente, não é trazer informação.
Coração é onde nós ouvimos a voz do Senhor. Sim ou não? Sim. É o portal da nossa alma para com o nosso espírito. Quais os textos que você imprimiu na vida dos teus filhos essa semana? Além de: vai escovar os dentes, vai comer, vai se vestir, está na hora de ir para a escola, não pode assistir isso, desliga isso, limpe seu quarto, faz direito, está na hora de comer, come tudo, leva o prato para a pia, tá, tchau, chegou? Como foi seu dia? Tudo bem? Escola estava boa? Tá maravilha. Vai ter culto hoje? Vai ter culto hoje. Vai pro banho. Vá. Ah, não corre na igreja. Entra no carro. Tá com fome? Come. Boa noite. Posso assistir televisão? Não pode. Tá na hora de dormir. Tá tarde. Já escovou os dentes? Vai, escova. Se vestiu? Tá. Boa noite. Papai te ama. Se você fez alguma coisa diferente disso, você é uma exceção. Tua mente está conectada à mente do seu filho. Só que Eliseu não tinha nenhum vínculo sanguíneo com Elias. Por que eu chamo de pai? Tudo o que ele recebia do Senhor, ele transferia a Eliseu. A esperança que nós temos hoje é que a escola que nós pagamos com o esforço dos nossos filhos não somente faça ele aprender a ler, escrever, as ciências, matemáticas, mas nós esperamos que a escola os prepare para a vida. Deuteronômio 11, 18 ao 21. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os teus olhos. Ensinai-a aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-vos. O que é isso? A todo momento. O que é isso? Isso é o sinal. Esse é o sinal. Esse é o sinal. Vou ler de novo. Falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Como que eles transmitiam? E essa responsabilidade não era só dos pais biológicos, os avós entravam nessa responsabilidade. Não havia, vem judeuzinho Mohamed, vamos para a escola. O que havia? Bem,
Para tudo. Vem. Senta aqui. Você sabe o que significa oração? Você sabe o que significa essa palavra? Você sabe o que significa amar? Você sabe quem é Deus? Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é o Espírito? Você sabe o que nós estamos fazendo sobre a face da terra? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem você é? Eu enviarei sobre vós. Eu enviarei até vós o profeta Elias. E ele converterá o coração dos pais aos seus filhos. E o coração dos filhos a seus pais. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabe por quê, meu irmão? Que Deus ele está olhando para uma geração inteira, está falando assim: eu reprovo essa geração, eu não gosto disso que eu estou vendo, está ruim, não está bom para mim. Porque nós temos dado a outra pessoa a responsabilidade de ensinar as coisas de Deus aos nossos filhos. Mas eu levo na escolinha da igreja. Sim. Podemos fazer uma grande força-tarefa para trazer o teu filho algo de bom, o meu filho algo de bom. Mas você acha 2 horas de quarta-feira, 2 horas de domingo, é capaz de substituir, falando assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos, na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos vossos pais, e sejam numerosos como os dias do céu acima da terra. Meu pai, na verdade ele clamou, meu pai, sabe por quê? Porque desde que ele pegou as juntas de boi que ele trabalhava na casa do seu pai biológico, e ele fez um churrasco, ofereceu em holocausto e deu a carne e queimou e falou: a partir de agora eu vou seguir esse homem. Esse homem havia ensinado Eliseu tudo o que ele sabia sobre Deus. Não havia outra palavra na vida dele. A palavra que tinha na vida de Eliseu era a do seu pai. Tudo que ele tinha no seu coração tinha sido impresso pela vida de Elias. E eu digo para você, na Bíblia, Elias tem 7 grandes milagres. Eu quero que você responda: quantos milagres tem Eliseu? 14 milagres tem registrados na palavra de Deus. Deus fez o quê? Deu a unção dobrada que existia sobre a vida de Elias, na vida de Eliseu, exatamente aquilo que ele pediu. Por que ele fez isso? Porque Eliseu fez um bom trabalho. Porque Elias fez um bom trabalho. Virá uma unção sobre uma geração inteira. Começará a enxergar essas coisas como prioridade.
João Batista não tinha nada. Nem púlpito, nem microfone, nem cobertura sobre a sua cabeça. Mas sabe o que ele tinha? Ensino. Atraía milhares de pessoas na beira do rio. Revelação. Eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água. Quem pode entender isso? Eu vos batizo com água, mas virá outro após mim, que vos batizará com o Espírito e fogo. Ele via isso, e ele transmitia isso. Tinha discípulos. A palavra diz que alguns discípulos o deixaram para seguir a Jesus, porque ele permitiu. Vai. Quem é esse homem na beira do rio, que não frequentou as universidades, que não fez curso, mas que falava e ensinava as coisas diretamente de Deus? E que enfrentava as autoridades e dizia: raça de víboras, o que vieste a ver? Uma cana agitada pelo vento, ó voz do que clama no deserto. Olha o seu nome, voz. A única coisa que ele tinha, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Você entende o poder disso? Talvez ele não tenha tido filhos biológicos, mas teve com certeza muitos filhos na fé, que imprimiu na vida deles aquilo que ele havia recebido do Senhor. Você crê nisso ou não? Amém. Paulo vai do mesmo jeito, ele diz assim: olha, eu vos envio meu filho Timóteo, aleluia, eu vos envio meu filho Timóteo. Mas Timóteo não era filho biológico de Paulo, ele era filho de um casamento entre meio judeu e meio gentil. Ele não era, lá da cidade de Listra, ele não era filho biológico de Paulo, mas ele disse: eu vos envio Timóteo, meu filho. Por quê? Te transfiro as minhas riquezas. Te transfiro aquilo que eu tenho. Mais do que uma casa, mais do que um carro, mais do que uma faculdade, uma universidade, mais do que dinheiro no banco. Se você pensa em deixar alguma coisa para o teu filho, converterá o coração do pai ao filho e do filho. Por que precisa de conversão? Quando essa unção viesse sobre alguém, por que precisaria de conversão? Por que o Espírito converteria o coração do pai? O que quer dizer converter? Essa unção, esse Espírito vem sobre uma geração que não está praticando isso. E ela vem para que comece a praticar. Quando eu penso não é a primeira vez que o Senhor me leva a olhar para esse texto.
eu me lembro a ver, falta. Ainda trabalhando o livro de Malaquias, versículo 4, ele diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevia em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Você não acha interessante que logo depois ele diz: eis que vos enviarei o profeta Elias? Entende isso? Presta atenção no 4. Lembrai-vos da lei. O final, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Por quê? Porque se existe uma verdade estipulada, se existe um conselho, precisa haver um veículo de transmissão. Lembrai-vos da minha lei, ou seja, dos meus mandamentos. E ele disse: eu enviarei o profeta Elias. Elias já tinha subido. De que ele está falando? Está falando de uma unção, de um posicionamento, de um espírito, de uma atitude. Transmissão. Sabe, meu pai, ele faleceu por quantos anos, mãe? 72, por aí? 72? 72. Foi uma conversão linda. Por quê? Vou explicar por quê. Ele tinha um bar. E como eu era do terreiro, minha mãe me ensinou também isso, com banda, tudo mais, você já sabe. De cada lado desse bar existia uma imagem mais ou menos desse tamanho, de um demônio tranca-rua. No outro, Zé Pilinca, colocava vinho, se filmava vela, cigarro, sei lá. É mentira. Entrelaçado em cadeia, servindo pinga, álcool, cigarro. Ambiente de bar, entende isso ou não? Sabe o que é isso ou não? O Evangelho chega nessa casa. Aleluia. Meu pai já com idade avançada. Uns anos antes de morrer, desceu as águas do batismo. Mas o mais interessante foi quando a família já estava na igreja, só faltava ele, e um dia ele decidiu: vamos abaixar as portas, não vamos mais comercializar isso aqui. E eu vi com os meus próprios olhos. Eu entrava na igreja com os irmãos da igreja e ia para o quarto, eu tinha que passar pelo bar, eu tinha que passar por toda essa situação. E ir para o meu quarto. E quanto que buscar e orar para que ele se convertesse, mas era o ganha-pão dele. E ele já estava com uma idade avançada. E um dia ele diz assim: não iremos mais ter um bar.
e a porta de aço se fechou pela última vez. Aquilo que era impossível aconteceu. Mas não parou aí. Desceu as águas do batismo. E começou um processo de transformação. Lento, é verdade. Se machucou, não conseguia andar, ficava na sala. E todo mundo investia nele, a família inteira. Pegava CD de mensagem, das melhores mensagens que eu podia conseguir. Colocava no radinho: pai, o senhor não vai na reunião hoje, mas eu vou deixar aqui. E ele escutava. Você sabe o que é para alguém que viveu a vida inteira caminhos torcidos, caminhos de iniquidade? A sua cultura já estava enraizada até na sua voz. Não havia mais como recuperar aquela cultura. Não havia como falar: nós vamos passar por um processo de discipulado e o Senhor vai mudar a sua mentalidade. Não era tarde para isso. Foi tarde para que ele deixasse de fumar. Embora nós tenhamos pregado e ensinado, ele parava e voltava. Parava e voltava. Uma luta muito grande pelo cigarro, mas lutava. O tempo foi tardio aos meus olhos para tanta coisa que eu queria ver na vida do meu pai. Mas não foi tardio para que a alma dele se conectasse a Deus e ele aceitasse Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. E quando era de manhãzinha, ele acordava cedo, muito mais cedo, eu ouvia um balbúcio de oração no quintal, dizendo: pai, abençoa o meu dia, abençoa a minha família, que eu possa ser sarado das minhas dores, porque eu ainda quero dirigir. Ele gostava de um Fusca, que ele tinha restaurado inteiro, comprando peças de pouquinho, e ele mesmo, que era mecânico, ia lá e fazia tudo original. Eu queria voltar a andar nesse carro. Ele não voltou. Suas pernas não se fortaleceram mais. Foi tarde para isso. Eu não podia forçá-lo a participar de um processo de discipulado. Mas o coração dele se converteu ao coração dos filhos. E o coração dos filhos, nós podemos voltar a falar para ele: pai, eu te amo. Pai, que bom que o Senhor conseguiu essa vitória. Foi tarde para muita coisa, mas não foi tarde para que a alma dele fosse salva. E no dia da sua morte, eu lembro como se fosse hoje, bem de manhãzinha, minha mãe segurou ele para que ele tivesse o último respiro de vida, e ela viu uma névoa branca, luminosa, indo embora. Foi isso ou não foi, mãe? Ela viu que o Espírito agora tinha que voltar ao seu Pai, e o corpo voltaria ao pó. Não foi tarde para que ele fosse salvo. Eu vi com os meus próprios olhos o seu pai, Jéssica, retornando para sua casa, retornando para a casa da irmã Dirce, em um estado de saúde já difícil, mas tendo a oportunidade de ter conserto com todo mundo teve a oportunidade. Se aproveitaram, eu não sei ao certo, mas todo mundo teve a oportunidade de chegar e de perdoar e de expor. Foi recebido de novo em casa, foi batizado e morreu. Existe uma promessa muito grande sobre a vida da Letícia, da Thalita, da Mel, da Eloá, da Júlia, do Lucas, da Lara e do Mateus e
olha, frequentou a escola dominical e hoje se prostitui. Foi do conjunto quando era criança, tocava bateria, tocava violão e hoje se droga na esquina. Para que eu, o Senhor, não fira a terra com maldição, para que eu no céu não tenha que falar mal dessa geração. Sabe o que? Eu vos enviarei a unção de Elias sobre vocês, para vocês transferirem aquilo que eu estou dando para vocês para a próxima geração. E essa geração, ela não provará os pratos do inferno, ela não provará daquilo que o mundo tem preparado para eles. Eles serão do Senhor e viverão os caminhos do Senhor. Talvez você tenha que lutar com muitos inimigos, do alcoolismo, dos vícios, da escassez econômica. Alguns aqui passaram fome e você está tendo que lutar contra demônios de miséria, de doença. Eu sei que você está tendo que lutar, mas eu digo para você, o Senhor tem dado chaves na tua mão para que os teus filhos não tenham que lutar. Talvez você tenha vivido coisas que você não gostou de viver, mas está na tua mão agora transferir. Pastor, mas eu não posso ter filho. Pastor, eu não tenho filho. Não importa, Eliseu não era filho biológico de Elias, mas o chamou de pai. O chamou de pai. Alguém entende isso aqui? Aleluia! Eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você entenda isso. Oh, Espírito de Deus, dá-nos, Senhor, uma abertura espiritual para que vejamos isso nessa manhã. Amém. Do que se trata essa palavra? Do que se trata? Eis que vos enviarei o profeta Elias. Do que se trata isso? Isso se trata de um ministério. Isso se trata de um serviço. Isso se trata do dia que nós vivemos hoje. Talvez seus filhos estejam longe de você, mas a palavra não diz que eu enviarei o profeta Elias para que vocês estejam perto fisicamente. Ele diz para que o vosso coração se converta ao coração dele, o coração dele se converta ao seu. É diferente, não importa a distância. Talvez ele esteja morando em outra casa. Sim ou não? Pode acontecer isso ou não? Talvez ele esteja a quilômetros de distância, talvez em outro país. Mas se o teu coração está convertido ao dele, pela internet ou pelo telefone, olha, sabe o que Deus disse hoje? Deus disse isso. Pai, não quero saber disso, eu não sigo a sua religião, não importa. Eu te amo, e o que eu tenho de melhor é isso. Desligue. Mas é quando levantar, quando andar no caminho, quando sentar para comer e quando ir embora. Daqui um tempo o Senhor ministrou alguma coisa no seu coração. Olha, o Senhor disse isso. 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 Sabe o que vai acontecer? Um dia, talvez ele esteja lá, num beco escuro, sem saída, ou esteja apanhando de alguém, ou se embebedando, ou em caminhos de trevas. Tomara Deus que não, mas um dia ele vai entender, e as tuas palavras ecoarão no coração dele, e ele vai lembrar: olha, meu pai tem intercedido por mim, minha mãe tem intercedido por mim. Eu vou pegar o celular agora e falar: pai, preciso da sua ajuda, e nesse momento se cumprirá essa profecia. O coração dele se converterá ao teu coração. O Espírito unirá as gerações. Aí vem aquela palavra: ó pai, sabe, depois daquela conversa, procurei uma igreja, estou frequentando uma igreja, quero me batizar, quero fazer a vontade do Pai.
Nós não estamos aqui para encher essa igreja, até porque não se enche igreja. Nós somos a igreja. Nós estamos aqui para proclamar, estender o reino de Deus. Aonde esteja o teu filho, que o reino de Deus seja estendido. Aonde ele está. Aonde ele está. Aonde ele estiver. Aonde ele estiver. Mas isso passa por você. Isso passa por você. Se podemos agir como Elias, veremos uma geração com a unção dobrada. Mais do que dinheiro, senta aqui, meu filho, você está vindo pedir dinheiro? Vai dar 10 anos, 50, aí quando cresce, é 1000. Sim ou não? O 10 não serve mais, não vai ajudar. Agora eu estou ligando porque eu preciso de 10 mil reais, porque eu bati o carro, vou ter que consertar, ou aconteceu uma coisa, eu preciso de muito dinheiro. Ah é? Então vem aqui, senta aqui do meu lado. Sabe, existem leis espirituais. O que você faz com o seu dinheiro? Deus é o centro da tua vida financeira. Mais do que você dá, você pode dar ou não. Você entende isso? Você pode dar ou não, mas se você não for na causa, Deus no centro é a noção de administração, irmão. Você entende? Você entendeu? Não preciso nem falar disso. Vamos terminar. Poderíamos ir mais profundo, porque de cada ponto que Elias transferiu, aí Eliseu, existe uma grande verdade e uma grande revelação. Nós vamos parar. Eu quero que você entenda. Essa semana o Espírito me disse assim: leve o Caio com você fazer uma visita. Não, Senhor, nós vamos enfrentar demônio. Nós vamos enfrentar demônio, não posso expor a minha casa. Leva com você. Ensina. Não só dá graças na hora do almoço, da janta. Pergunta que ele te deixa. Como você prepara as mensagens. Como você busca Deus. Como você o ouve. Traga-o para perto. Então eu comecei uma revolução. Nós tiramos o desenho e começamos a ensinar violão. Eu não sei nada. Ajusta um pouquinho, ó, essa corda é essa, e ficamos lá. Tem um teclado lá, gosto muito de teclado. Aprende o teclado. Forjando o caráter adorador. Explicando não só música, mas explicando
vê, Letícia. Feche os teus olhos. Nós vamos ouvir uma canção. Feche os teus olhos. Ame o Senhor. Feche os teus olhos. Aproveite esse momento. Para que eu não fira a terra com maldição. Para que eu não fira a terra com maldição. Oh
permanecer nesse. Ó Pai, vem unir as gerações agora. Os nossos pais se unam a nós agora. Os nossos filhos se unam agora. Pais se unindo agora aos seus filhos. Filhos se unindo agora espiritualmente aos seus pais. Que venha esta unção de Elias sobre nós. Que venha sobre nós. Que venha sobre nós. Que venha sobre nós. Que venha sobre nós. Precisamos conhecer, Senhor. Talvez a geração que foi antes dos nossos pais não tiveram a oportunidade de transmitir nada. E vieram os nossos pais cheios de amor, de boa intenção, mas não conseguiram transmitir muitas coisas espirituais. E agora o Senhor está nos unindo ao Teu Espírito, e a promessa é que Ele nos levaria a toda a verdade. Estamos tendo acesso, Senhor, à Tua verdade a cada dia mais. E isso para poder entesourar uma geração inteira que vem após nós e estender e cumprir os Teus propósitos nessa geração. Você pode aplaudir ao Senhor. Nós vamos para a nossa casa, graças a Deus por isso. Eu quero te dar um aviso. Quarta-feira nós temos reunião às 19h30 e dia 8, hoje é dia 25, dia 8 é um domingo, nós vamos estar comemorando Pentecostes, certo? Que é 50 dias após a Páscoa. Nós vamos ter uma programação especial no domingo, dia 8, estamos ouvindo o Espírito, recebendo instruções para que esse domingo seja o domingo onde nós vamos comemorar a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes é uma festa de primícia. Quando nós comemoramos a Páscoa elas são as primícias da cevada. Agora nós temos em Pentecostes a primícia dos frutos e do trigo. Então é maravilhoso que você trabalhe para estar conosco. Nós vamos ter uma programação, inclusive, especial para as nossas crianças, que nós consideramos que são primícias da nossa nação. Então, esteja atento, se você tem algum compromisso já agendado, tenta se desvencilhar, porque é uma convocatória espiritual, para que nós estejamos aqui. O Senhor nos dá a oportunidade de escrevermos decretos. Dessa vez o decreto, ele é infantil, ele é para as nossas crianças. Amém. E elas devem estar aqui. Então traga sua
seu filho, chame, se está longe, fala para vir te visitar nesse dia, venha, porque nós vamos com certeza abençoá-los de uma forma especial. E nesse dia também nós temos a entrega das primícias. O que são primícias? Você pode entregar primícias de 3 formas. Estou te ensinando, estou transferindo para você aquilo que você deve fazer. Entenda? Você pode, quando você está desempregado, você assume o emprego. Se você entende que é primícias, você não tinha nenhum ganho. Esse primeiro ganho, ele é do Senhor, integralmente. Você tem um ganho de, por exemplo, R$1.000. Aí você bate esses R$1.000 pela primeira vez. 1.200. 200 são as 2 primícias. E se você não tem nenhuma coisa nem outra, você pode dar uma oferta para que Deus abençoe em uma certa área onde você quer semear para colher. Esses são os 3 jeitos bíblicos de você entregar a sua primícia. Eu não vou ficar falando disso todo dia. A palavra, nós temos um material que está sendo traduzido. Deixa eu passar para você, pastor. A gente vai tentar agilizar isso. Vamos colocar na sua mão os conceitos que nós entendemos na palavra sobre primícias, tá? E você se posiciona como você quiser. Não é uma obrigação, isso é um ensino, tá bom? Só temos 3 oportunidades no ano de entregarmos primícias. São nas festas que nós temos, como a Páscoa, a Pentecostes e o Sucote, que é a festa dos tabernáculos. Pode Irmãos, a gente tem visto alguns estudos a respeito das festas e das primícias e tudo mais, e nós estamos aprendendo, pastor, que o povo de Israel, eles receberam de Deus algumas ordenanças que eles tinham que comemorar essas 3 festas. E na palavra diz que se o povo comemorasse essas festas, não teriam falta de nada. Não teriam falta de nada. E nós vemos lá, aquilo que foi falado na quarta-feira, que quando Jesus leu o livro de Isaías em 61:1, quando aquela palavra estava sendo cumprida em Jesus, o povo de Israel estava numa dificuldade muito grande, passando por fome, por dificuldade, numa opressão terrível. Por quê? Porque eles não cumpriam aquilo que Deus tinha colocado para eles, que eram as festas. Então isso tem um peso muito grande espiritual para nós hoje, porque nós conseguimos cumprir essas festas com entendimento. E a palavra diz que se essas festas forem cumpridas e mais algumas coisas, que Deus tinha estabelecido, o povo de Deus não teria falta de nada. Amém? Exatamente. E às vezes ficamos pensando numa oportunidade de substituir alguma festa cultural do nosso país. O que nós vamos colocar no lugar? É lógico que nós vamos colocar no lugar. Nós vamos colocar as festas que estão aqui, aquilo que nós sabemos que vem de Deus, que foi pensado pela mente de Deus, estabelecido, porque não foi Moisés que estabeleceu, foi o próprio Deus que deu as diretrizes, exatamente a data e o que deveria ser feito em cada reunião. Mas pastor, a festa da Páscoa não foi uma festa. Nós estamos aprendendo aquilo que agrada a Deus. Talvez para você a conversão de uma pessoa, você não faça festa, mas a palavra diz assim que uma alma que se converte é a festa do céu. Você entende isso? Então para Deus às vezes a gente está quietinho no dia de Páscoa e orando e fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. Para Ele dá um sorriso e Ele se alegra muito. Então fique com essa palavra. Dia 8 é um domingo, pela manhã, no mesmo horário de reunião, nós estaremos reunidos para comemorar Pentecostes. Ok? Levanta sua mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a nossa vida, hoje e sempre. A igreja diz: amém. Dá um abraço no seu irmão. Cumprimento o Jonathan pelo Anthony. Dá um abraço nos irmãos. Até quarta-feira.